erro de tipo, que são as discriminantes putativas. Meu Deus, Rodrigo, o que é uma discriminante putativa? Discriminante putativa é também muito tranquilo. Vamos estudar o que é discriminante, depois o que é putativa. Discriminante. O fato não é criminoso, é transformado em um indiferente penal. Nós estamos falando do quê? Das causas de justificação. Quais são as causas de justificação? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular do direito. Essas são as discriminantes. Então, o fato ele não é criminoso, ele é transformado em um indiferente penal. Ou seja, pessoal, eu tenho lá uma situação de legítima defesa. Eu ataco alguém porque fui atacado. Isso é uma discriminante, tá? E por que fala que ela é putativa? Coloquei até em duas cores para ficar bem fácil para vocês aqui, ó. Putativa pelo seguinte, são situações imaginárias que só existem na mente do agente. Então eu tenho uma discriminante, eu tenho uma legítima defesa que ela é putativa, que ela é uma situação imaginária que só existe na mente do sujeito. Então eu vou ter uma legítima defesa que só existe na cabeça do agente. Eu vou ter um estado de necessidade que só existe na cabeça do agente. Vamos então para alguns exemplos, para ficar bem fácil a gente entender o que é isso aqui, ó. O A ele é ameaçado de morte pelo B. Durante a madrugada, o A encontra-se com B, que leva a mão à cintura, dando a impressão de que ele sacaria uma arma. O A então imagina que vai ser morto pelo B, porque eles já são desafetos ali e ele foi ameaçado. Então o A saca o revólver que ele tem e atira contra o B, matando o B. Na verdade, o B ele não estava armado, ele só tinha levado a mão na cintura com a finalidade de retirar um maço de cigarros do bolso, que estava ali para ele fumar. Então o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho uma discriminante putativa. O A sempre achou que ia ser morto. E por que ele achou que ele ia ser morto? Quando o B levou a mão ali à cintura, ele imaginou que ele estaria sendo agredido e imaginou que ele pudesse atuar em legítima defesa. Esse é um exemplo bem clássico de discriminante putativa. Vamos a um outro exemplo para entender aqui, ó. Um policial, imaginando prender uma pessoa contra a qual ele foi expedido um mandado de prisão, ele efetua a prisão do irmão gêmeo dela, agindo assim em estrito cumprimento do dever legal putativo. Ele errou, ele prendeu um achando que estava prendendo outro. Ele achou que estava atuando em estrito cumprimento do dever legal, mas no fundo ele não estava. Essa é uma discriminante putativa. Vamos então estudar aqui quais são os efeitos dessa discriminante putativa. O que vai ocorrer quando há a discriminante putativa? Então tá, como qualquer erro ocorrido em putatividade, nós já estudamos isso daqui, ele pode ser excusável ou inexcusável. Lembra desse conceito de excusável e inexcusável? Vamos aplicar aqui também. Se ele for excusável, ou seja, desculpável, justificável, vamos dar um exemplo para vocês entenderem perfeitamente a situação aqui. Você lembra daquela situação de legítima defesa? Vamos deixar ela no extremo, ó. Rafael é ameaçado de morte por um perigoso marginal que comanda todo o tráfico ali no bairro onde ele mora. A fama do traficante ela é tão grande e ela é que ele nunca deixou de cumprir uma ameaça feita. Ele sempre acaba executando quem ele ameaça. O Rafael, então, ele está muito assustado, ele não pode contar com o apoio das autoridades 24 horas, obviamente, e ele faz o quê? Ele adquire um revólver. Certo dia, ao voltar para a casa dele, num lugar bem ermo, o Rafael se depara com esse mencionado traficante aí. E o que esse traficante faz? Esse traficante, ele agindo como se ele fosse sacar uma arma, ele leva a mão à cintura e Rafael, naquele exato momento, achando que ia ser morto, tira sua arma e dispara contra esse traficante, acabando por matar ele. O que acontece? Quando vai ver, o traficante ele tinha sido convertido, ele entrou para uma religião e estava só tirando um livro cristão para presentear então Rafael, para que eles fizessem a paz e para se desculpar. Bom, pessoal, do jeito que eu contei a história para vocês, não dá para falar que o Rafael poderia prever que esse cara tinha se convertido e que só estava ali para pegar ali uma Bíblia, um livro cristão. O que vai acontecer? Ele não vai responder por crime nenhum, porque o excusável vai afastar o quê? Vai afastar o dolo e vai afastar também a culpa. Então ele vai responder como se ele tivesse realmente em legítima defesa. E agora, e se ela for inexcusável, indesculpável, injustificável? Como que eu faço então? Nós já vimos que se ela for inexcusável, o agente não vai responder por dolo, ele vai responder por culpa. Vamos prestar bem atenção que aqui tem que existir a discriminante putativa. Ele tem que realmente achar que ele está em legítima defesa. Vamos a um outro exemplo aqui para vocês. Nós temos um restaurante onde Raimundo encontra-se sentado numa cadeira localizada bem em frente ao banheiro masculino. De repente, o Alfredo, que ele é bem conhecido na região como uma pessoa muito violenta, briguenta e tudo mais, ele levanta-se bruscamente de onde ele está
e vai em direção ao fundo do restaurante, aonde estava sentado o Raimundo. O Raimundo, então, imaginando que ele vai ser agredido pelo Alfredo, uma vez que esse foi na sua direção bem furioso mesmo, ele saca do seu revólver e mata o Alfredo. A pergunta é, havia naquela circunstância em que o agente estava algum motivo para que ele levasse a crer que Raimundo realmente seria agredido por Alfredo? Bom, nós temos que pensar aqui que não, que ele é inexcusável, ele até poderia agir em legítima defesa, ele errou aqui, ele estaria numa legítima defesa, mas inexcusável. O que vai acontecer aqui então? Ele vai ser vencível, inexcusável, e ele vai responder pelo resultado morte a título de culpa, embora tivesse atuado com dolo. Por isso que eu escrevi aqui que é a culpa imprópria. Ele age com culpa, mesmo estando em dolo. É aqui que vai ter a chamada culpa imprópria, que ocorre justamente nas hipóteses em que o agente atua com dolo, mas responde como se tivesse cometido um delito culposo. Então, vai ser aplicado aqui nesse último exemplo que eu dei para vocês, a regra da segunda parte do parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal, que a gente leu hoje, que fala o seguinte: não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Ele vai responder, então, por homicídio culposo. Ok, pessoal? Vamos continuar aqui, então, com uma observaçãozinha para vocês. Quando o erro recai sobre a existência ou mesmo sobre os limites de uma causa de justificação, então eu estou falando aqui o quê? Quando o erro ele cai sobre a existência da legítima defesa. Ele não está imaginando estar em legítima defesa. Ele não sabe se aquilo é uma legítima defesa ou não. Ou então nos limites dessa legítima defesa. Se ele pode extrapolar ali ou não. Isso será considerado não um erro de tipo, não um erro acidental, mas sim um erro de proibição, que a gente vai estudar lá no artigo 21 na próxima aula. Vamos dar um exemplo aqui para vocês, ó. Um pai, imaginando poder agir em defesa da honra da filha que foi estuprada e mata essa pessoa que havia estuprado a filha dele. Nesse exemplo aqui, o pai da vítima estuprada ele não erra sobre a situação de fato. Ele erra sim no que diz respeito à própria existência da legítima defesa. Nesse caso específico, ele erra no poder agir legitimamente na defesa da filha, causando a morte do estuprador. Aqui não se cuida do erro do tipo, mas sim do erro de proibição, que dependendo da hipótese a ser analisada, pode afastar, se excusável, a potencial consciência da licitude do pai e, por conseguinte, a culpabilidade dele, isentando de pena, e se ela for inexcusável, exatamente igual aqui à nossa situação de cima, também pode ter a pena diminuída, aqui no caso, de 1/6 a 1/3, conforme a parte final aqui do artigo 21, que isso a gente vai ver na próxima aula. Então, um exemplo aqui para vocês é esse. O pai que acaba matando o estuprador da filha. O pai, ele não erra sobre ter havido estupro ou não. Essa situação aconteceu. O que a imaginação dele é a legítima defesa em si. Isso não é causa de legítima defesa. Ele não pode atuar nessa situação acobertada pela legítima defesa. Então, ele vai cometer um erro de proibição e não uma discriminante putativa. Por quê? Porque quando o erro recai sobre a existência ou o limite da causa de justificação, ele é erro de proibição e não erro de tipo. Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. O que é um erro de tipo? Quando eu acho que vou ser agredido e atuo achando que estou acobertado por uma legítima defesa. Ou então atuo achando que estou cumprindo um estrito dever legal meu. E eu não estou, na verdade, fazendo isso. Isso era só uma situação imaginária. Diferentemente do caso aonde eu imagino que estou atuando em estrito cumprimento do dever legal, mas na verdade não estou atuando em estrito cumprimento do dever legal. Isso é um erro de proibição. Bom, ficando claro isso, nós vamos continuar e vamos para a última coisinha da nossa aula aqui, que é a natureza jurídica do erro nas causas de justificação. É isso aqui que a gente tem que falar para vocês, de acordo com a nossa observação, para terminar. Qual é a natureza jurídica no erro nas causas de justificação, ou seja, nas discriminantes putativas? Duas teorias, teoria extremada e teoria limitada. Já vou adiantar para vocês que o Código Penal adotou a teoria limitada. Por quê? Porque a teoria extremada, o que ela diz? Que todo erro na causa de justificação, ou seja, todo erro nas discriminantes putativas, ela é um erro de proibição. Então, tudo entraria no artigo 21. Mas nosso Código Penal adotou a teoria limitada, que ela vai dividir em duas partes. A primeira, o erro sobre a situação fática, ela é um erro de tipo permissivo, ou seja, ela é a discriminante putativa que eu acabei de falar com vocês aqui. Erro sobre a situação fática, ou seja, sobre estar ele em legítima defesa
ou não. O erro acontece aqui sobre a situação fática. Ele imagina uma situação de estar sendo agredido. E se essa situação ocorrer, ele realmente estaria em legítima defesa. É sobre a situação fática. Tudo aquilo que a gente falou. E a segunda hipótese é essa da observação, que é qual? O erro sobre o limite ou a existência aqui da causa de justificação, que é o quê? Que é um erro de proibição que a gente vai estudar na próxima aula. O que ele erra aqui é imaginar que existe uma legítima defesa em si. Se for verdade o que ele está imaginando, não existe a legítima defesa do mesmo modo, que é o caso do estupro. A situação fática, ela ocorreu o estupro, só que o pai não pode agir depois de o estuprador ter estuprado a filha dele em legítima defesa. Isso não é legítima defesa de terceiro, a não ser que ele pegasse o estuprador no momento do ato, o que já é uma outra história. Aí seria até uma legítima defesa de terceiro real, mas aqui no caso nós estamos estudando só a discriminante putativa, quando ela é imaginária. Isso aqui tem que ficar bem claro. A situação fática que existe, se ela fosse concreta, seria uma legítima defesa. O sujeito imagina que seria agredido. E no segundo aqui exemplo, que está na nossa observação, não é que ele imagina uma situação, a situação ela ocorre. O erro dele está sobre a própria existência da legítima defesa.